Oi, gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Jamília, seu Rotina em Livros, e vamos iniciar aqui mais um vlog de leitura neste canal, primeiro de 2025. E eu tento escolher alguns livros um pouco mais especiais, que talvez também sejam mais interessantes ou tragam um pouco mais de discussão, ou até que eu possa contribuir mais, né, para esses vlogs de leitura. E o de hoje, então, vai ser um livro clássico, o primeiro livro clássico, na verdade não é o primeiro livro clássico de 2025, porque eu li O Jardim Secreto agora em janeiro. Porém, é o primeiro livro clássico que não é infantil e que estava na minha meta de livros clássicos para 2025, que eu leio este ano. É um dos livros assim mais conhecidos, mais aclamados, que as pessoas costumam amar ou talvez odiar, né? Não é um consenso, mas em geral acho que a maioria gosta. E é um livro precursor ali dos romances. Então, vocês talvez já sabem, na verdade vocês já sabem que livro é, porque está no título do vídeo, não é mesmo? Mas estou falando, obviamente, de Orgulho e Preconceito, da Jane Austen. Gente, nunca li nada desta autora, não sei o que esperar no sentido da escrita, não sei o que esperar da história, do plot, se vai ser um livro fácil de ler, se vai ser um livro difícil, muito travado. Essa minha edição aqui é da Martine Claret, que eu acho muito bonita essa arte da frente, sim. Eu acho que essas edições da Martine Claret só estão perdendo atualmente, no sentido de beleza, para as da Antofágica. Então, quem sabe se eu amar muito esse livro, eu compro da Antofágica, porque eu acho lindo. E muito mais ainda o Persuasão. Nossa, o Persuasão pela Antofágica é maravilhoso. Mas voltando, esse livro ele tem capa dura e assim, gente, não sei se é diagramação, porque eu tava até falando com a minha irmã, ela disse que ela tem uma edição desse livro, só que o dela é bem pequenininho. Não sei se é a fonte, a diagramação, mas parece um livro grandinho que tem suas 421 páginas. Então, não é aquela coisa assim de ler uma semana, sabe? Então, provavelmente esse vlog aqui de leitura vai se prolongar um pouquinho. Não sei como é que vai ser meu ritmo, né? Eu espero que eu consiga ler ali nos 10 dias, quem sabe? 40 páginas por dia, ou no máximo 2 semanas, 15 dias. Mas vamos ver. Eu tô muito empolgada pra saber. Eu acho que eu tô mais empolgada pra saber se eu vou gostar desse livro ou do que pra saber a história em si, sabe? Eu quero saber muito se eu vou gostar, se a Jane Austen talvez vá se tornar uma autora favorita pra mim, porque se tornar uma autora favorita, eu vou amar, porque, né, uma mulher à frente do seu tempo, que tem muito material aí pra ser lido também. É isso, então, até essa semana pintei minhas unhas na cor, né, da capa do livro. Vamos ver o que vem aí durante este vlog. Espero que vocês gostem.
Oi, gente! Estamos hoje no dia 23 e eu vou atualizar este vlog porque já passei da metade, eu tô por aqui, ó, de Orgulho e Preconceito, então já tenho várias coisas pra comentar com vocês desta leitura. Primeiro, sobre o que se trata esse livro, né? Caso vocês não tenham assistido ainda o filme ou lido o livro, né? A gente vai acompanhar a Elizabeth Bennet, que isso aqui é Inglaterra no século o quê? 1800 alguma coisa? Deixa eu olhar aqui. Isso, Inglaterra, século XIX. Aqui a gente vai acompanhar a Elizabeth Bennet e a família dela, né? Ela é uma garota, assim, bem espirituosa, que tá naquela idade que pra ele já deveria estar procurando marido. E ela tem, então, 4 irmãs. Então, no total, essa família só teve filhas mulheres e são 5 garotas. Tem a Jane e a Elizabeth. A Jane é a mais velha, depois a Elizabeth, a segunda mais velha. Elas são, assim, as mais importantes no livro. A Jane é uma garota doce, muito bem, muito bonita e que ela sabe se comportar muito bem, se portar muito bem na sociedade. A Elizabeth é um pouco mais, assim, espontânea, sincerona, e ácida, mas em geral também ela é muito bem vista na sociedade. Porém, a mãe delas e as irmãs mais novas, as pessoas assim acabam enxergando elas de uma forma diferente, principalmente as pessoas que estão ali da nobreza e enfim, porque elas são ali um pouco mais mal educadas, elas não sabem se portar tão bem. A mãe delas, assim, sabe ser extremamente conveniente. E tem o pai delas, que ele e a Elizabeth, eles têm a relação mais próxima, assim. Ele gosta muito da Elizabeth, ele acha as outras filhas dele, principalmente as mais novas, tolas. E ele também é super... tem esse senso de humor parecido com o da Elizabeth, até mais aguçado também. E aí o que acontece é que um homem da alta sociedade, um rapaz ali da alta sociedade, ele fica muito interessado na Jane, que é a irmã mais velha da Elizabeth. Eles, em um desses bailes que eles vão, eles se conhecem. E ele fica extremamente encantado por ela e ela por ele. E eles começam a conversar e todo mundo pensa, olha, isso vai dar casamento. Só que assim, ele é visto como uma pessoa ali na sociedade superior à família delas, porque ele é um lorde e tal, e enfim, tem muito dinheiro, sabe se portar, tem títulos, etc. Essas bobagens da época, né? E ele tem um melhor amigo, que é o Sr. Darcy, que esse Sr. Darcy é visto ali como um homem extremamente orgulhoso. Ele olha, assim, para as pessoas que estão abaixo da, da classe social dele com extrema... com um olhar muito crítico, assim. E ele é o melhor amigo desse rapaz e ele acaba então conhecendo a Jane e a Elizabeth, porque o rapaz acaba se aproximando da Jane, né? Só que ele fica ali com o pé atrás, ao invés dele ser, como o amigo dele, uma pessoa carismática, que trata todo mundo bem, independente da classe social. O Sr. Darcy já é ali mais o orgulho, né? Ele acaba tratando os outros com inferioridade. E acaba que Elizabeth, na primeira vez que eles se encontram, ela escuta ele fazendo um comentário ali depreciativo e ela já parte do princípio que ela não gosta dele, ela já põe na cabeça dela que ele é uma pessoa orgulhosa, que ele é uma pessoa elitista, etc, etc. Então aqui ela vai ter o preconceito, né? Ela já cria uma pré-concepção dele, da personalidade dele, pelo que ele transparece lá naquele primeiro encontro. E como o melhor amigo do Sr. Darcy e a irmã da Elizabeth ali estão muito próximos, acaba que eles têm que conviver, tem uma proximidade um pouco mais forçada. Só que desde o começo, o Sr. Darcy, ele já olha para Elizabeth e já acha que ela, assim, ela chama a atenção. No início ele achava que ela não era tão bonita e tal, muito simplória, mas quando ele começou a conviver com ela mais, ela começa a chamar muita atenção dele pela personalidade que ela tem, pelos olhos dela, como ele sempre fala. Só que assim, ela tá sempre odiando ele. Em momento algum, ela percebe que ele começa a ter essas atenções por ela, como eles dizem aqui, mais amigáveis, sabe? Ela em todo momento, assim, tá no modo guerra do lado dele. E aí o livro, né, vai seguir. Então esse seria o nosso primeiro
Enemies to Lovers da história, quem sabe. E a primeira coisa que me surpreendeu nesse livro foi o senso de humor dele, tá? Eu achei que ia ser uma escrita, assim, bem travadona, por ser um clássico, mas ele tem um senso de humor, principalmente nas cenas que tem o pai da Elizabeth. Ele faz cada comentário que eu fiquei muito surpresa com isso, porque eu não esperava. Então tem várias cenas de picuinha mesmo entre o pai da Elizabeth e a mãe dele, porque eles têm personalidades completamente opostas. Então ele é uma pessoa assim bem centrada, só que ao mesmo tempo ele tem uma visão bem crítica e sarcástica das pessoas, da sociedade, enquanto que a mãe dela é aquela mulher casamenteira, dramática, que faz escândalos, sabe? E fica alfinetando as pessoas e, tipo assim, eles são extremamente incompatíveis e isso traz vários momentos de humor aqui no livro que eu não esperava, eu confesso pra vocês. E eu sinto que a Jane Austen, ela usa esse livro menos pro romance e mais pra realmente criticar aquela sociedade. Então, ela mostra de uma forma tão a forma engessada como aquela sociedade era, sabe? A forma que as pessoas se comunicavam, tipo... Tem um personagem aqui que ele é extremamente um estereótipo, assim, dessa sociedade que ele fica toda hora puxando o saco das pessoas que são nobres, assim, e ele fica falando que ele é um pobre homem, que ele tem a grande honra de ter a atenção de uma lady da nobreza e tal. E, tipo assim, ela força um pouco alguns comportamentos aqui nos personagens do livro. Assim, eu não sei porque eu não vivi na época, né? Mas dá a impressão que ela dá uma leve forçada justamente pra fazer essa crítica, como essas pessoas, como essa sociedade era falha e hipócrita, sabe? E ela faz isso tanto usando esses personagens secundários, como também o Sr. Darcy, né, e a Elizabeth, porque apesar de eles serem os protagonistas, eles também são formas de criticar ele com esse orgulho todo que os nobres tinham, que fazia com que eles fossem cegos para as pessoas que não eram do mesmo nível deles. E Elizabeth com aquele preconceito que com a primeira atitude de uma pessoa, a primeira opinião que ela tem de uma pessoa, ela já cria ali toda a opinião formada assim dessa pessoa, que ela já não quer mudar mais, sabe? Ela tem dificuldade em mudar essa opinião que ela criou no começo. E isso é uma coisa assim que, apesar de ser um retrato da sociedade da época, é uma coisa que ainda se repete, né, nos dias de hoje. Então é bem chocante perceber como as coisas mudam, mas nem tanto. Aqui tem uma cena que eu achei muito engraçada, que elas todas foram pro baile, a mãe da Elizabeth, a Elizabeth e as irmãs, só que o pai não foi. Só que elas chegam do baile e elas começam a contar nos mínimos detalhes as coisas que aconteceram, como se tivessem grandes importâncias, do tipo, fulano dançou 2 vezes com ciclana, fulano dançou depois com Beltrana, e aí eles dançaram tal música juntos, e depois ele chamou não sei quem pra dançar. E coisas assim que são tão, sabe, banais, mas pra elas na época eram de grande importância. E aí o pai da Elizabeth faz esse comentário que ele não aguentava mais ouvir falar. Como eu queria que ele tivesse torcido o tornozelo na primeira dança. Aqui também tem muitas frases assim, principalmente o Elizabeth fala, que são muito marcantes e também eu gosto muito dos diálogos. Eu acho que são diálogos extremamente bem construídos. Eu confesso que quando tem diálogos, principalmente entre a Elizabeth e a Jane, que é a irmã dela, e a Elizabeth e o Darcy, eu às vezes preciso reler 3 vezes. Porque eles falam uma coisa simples com várias frases, sabe? Uma coisa que tem uma ideia simples, só que precisam de muitas frases, muitas palavras para exprimir aquela ideia. É bem do jeito de falar dessa época, né? E são formas complexas de expressar algumas ideias que eu acho que é extremamente inteligente da autora, sabe? E também Elizabeth fala a grandíssima frase que ela vai explicar o motivo dela não gostar do Darcy. Ela fala que ela não teria dificuldade em perdoar o orgulho dele se ele não tivesse ferido o meu, no caso, o orgulho dela, né? E eu acho muito engraçado como realmente o drama era uma coisa bem generalizada, assim, as pessoas tinham que fazer grandes reações, grandes gestos pra coisas pequenas, sabe? Do tipo, tem um momento aqui que a Jane, a irmã da Elizabeth, ela pega um resfriado.
quando ela vai visitar ali o rapaz que ela tá gostando, né, e as irmãs dele, a família dele. E as pessoas agem como se aquilo fosse, meu Deus do céu, uma coisa enorme, sabe? Extremamente preocupados. E aí eles não permitem ela voltar para casa enquanto ela não melhorar do resfriado. E ficam desejando os melhores votos de melhora para ela. E eu fico impressionada, sabe? Como as pessoas eram dramáticas e parecia uma coisa bem generalizada da época. O livro, ele começa bem fluido, na verdade, só que aí ele tem um momento de, como se fosse uma espécie de barriga ali, pelos 20%, que dura até os 50%, mais ou menos. Porque existe aquela proximidade em que a Elizabeth e o Sr. Darcy estão interagindo muito no começo, mas aí depois tem um momento que ele sai do foco, né? E só fica a família da Elizabeth como foco e um familiar lá que vai visitar ela. E esse momento, assim, é bem mais lentinho, bem... Porque eu confesso que eu não estava me importando muito com aquele personagem que estava sendo o foco naquele momento, sabe? Mas aí depois o livro retorna. Então eu já percebi que, apesar de ser um romance, vão ter pouquíssimas cenas da Elizabeth com Darcy juntos, interagindo, enfim. Não tem nada a ver com os nossos romances de hoje em dia, que tem tantas cenas e tem tanta coisa que acontece, se é que vocês me entendem, né? Aqui eu acho que se tiver um beijo vai ser muito, mas o livro, ele a partir de 50% dá uma aceleradinha de novo. Não sei se vai ter outra barriga até o final, né? Tem um momento aqui que o Sr. Darcy faz um comentário porque ele é visto como aquela pessoa odiosa, como eu já falei pra vocês, mas ele fala que ele não tem talento que algumas pessoas têm de conversar. Então ele, às vezes, ele fala que ele tem dificuldade em entrar no ritmo da conversa das pessoas ou parecer interessado nos problemas dessas pessoas, sabe? E é como se isso não fosse algo natural pra ele, como se ele não fizesse por mal. Então eu até fiquei pensando, seria o Sr. Darcy uma pessoa extremamente autocentrada, ou ele pode ter uma neurodivergência ali que faz ele ter dificuldade nessas relações sociais, principalmente essas relações dessa época que eram extremamente engessadas e cheias de normas e formulinhas que as pessoas tinham que falar, o que era aceitável falar e o que não era, sabe? Por enquanto é isso, eu tô na página 270, então isso é, na verdade, bem mais que 50% do livro, né? Eu acho que eu consigo terminar até domingo. Confesso que eu fico surpresa que é uma leitura muito fácil de ser feita, apesar de ser um livro clássico. E sim, tem alguns momentos que a escrita é um pouquinho complexa, principalmente nos diálogos, né? Que não dá pra ler uma vez e já sair entendendo, tem que reler algumas vezes. Mas ainda assim, não é um livro difícil de ler, sabe? Apesar de ser uma coisa assim, um enredo extremamente doméstico, muito focado naquele dia a dia daquelas personagens. E às vezes dá a impressão de que aquelas personagens, as pessoas daquela época, eram extremamente, impressão não, acho que eram mesmo, extremamente desocupadas, sabe? Não faziam nada o dia todo e aí tinham que ficar sempre procurando bailes e sarais e coisas na sociedade pra fazer, porque no dia a dia delas elas não tinham nada pra fazer, era aquele ócio ali, porque ninguém ia fazer tarefa doméstica. As mulheres, elas não estudavam tanto. O máximo que elas faziam era praticar música, ler livros, costura, essas coisas, né? Mas não tinha ali uma educação formal. Então, eu fico impressionada como as pessoas deveriam sentir tédio naquela época. E se pega uma pessoa da nossa geração que não consegue parar o cérebro por nem um minuto e joga naquela época, eu acho que ia ser um experimento social muito engraçado. Mas é isso, então. Eu vou continuar lendo e quando eu finalizar o livro, eu venho aqui de novo com vocês comentando.
Oi, gente! Hoje é dia 27 de janeiro e eu vim finalizar esse vlog porque eu terminei a leitura de Orgulho e Preconceito. Bom, gente, eu não sei o que é que eu já disse nesse vlog, mas vamos lá, vou tentar não repetir muitas coisas. Da última vez que eu falei com vocês, eu tava mais ou menos por aqui, né? Então eu li ali o que ocorreu no arco final do livro e o livro se manteve o que ele estava sendo, né? É como se fosse um estudo psicológico e comportamental daquelas pessoas. Então, esses personagens aqui, eles são extremamente realistas e profundos, assim, sabe? Mesmo sem ter muitas páginas descrevendo o que eles fazem, como eles são, mas só pelas coisas que eles falam, pelas coisas que... pela forma como eles se comportam, a gente sente que conhece os personagens, sabe? A autora acaba usando alguns estereótipos, né? Obviamente, não sei se chegam a ser estereótipos ou arquétipos, mas eu imagino que realmente eles reflitam essas pessoas que existiam naquela época. Existem dois personagens aqui, que é a mãe da Elizabeth e a irmã, uma das irmãs dela, a Lídia, que, meu Deus, gente, eu nunca senti tanta raiva na minha vida. Que personagens insuportáveis, sabe? E eu fico imaginando que é completamente incrível que existiam e que existam pessoas nesse nível delusional delas, sabe? Nesse nível de comportamento, nesse nível de ilusão com a vida, sabe? Mas esse grande arco final acontece em torno de uma dessas personagens, né? E de alguns outros personagens que aconteceram. Eu confesso que eu tive dificuldade em sentir tanta empatia pelo que aconteceu, porque acontece uma coisa aqui que pra época era uma coisa horrível, assim, uma coisa, meu Deus, se isso acontecer, acabou a nossa vida, a vida da família toda. Mas hoje em dia não é algo tão importante, sabe? Mas eu entendo, tipo, eu tive dificuldade de ter essa empatia justamente pelo choque de realidade que nós temos hoje no século XXI e que elas tinham no século XIX, né? Mas ainda assim eu acho que foi um bom arco, uma boa forma ali de dar um gancho entre o relacionamento do Sr. Darcy e da Elizabeth, sabe? E de realmente finalizar o livro. Eu fiquei um pouquinho frustrada porque eu amo os diálogos entre a Elizabeth e o Darcy. E eu sinto que tiveram poucos, principalmente dessa parte final, assim. Eles quase não se falam. E quando eles se falam, quando eles dialogam, a autora, ela não põe aqui escrito nas páginas o que um disse pra cada um, sabe? Ela só descreve, eles foram num passeio tal, e aí ele falou coisas relacionadas a isso, e ela falou coisas relacionadas àquilo. Mas ela não põe aqui escrito direitinho o que cada um falou, sabe? E eu senti tanta falta disso, porque é a minha parte favorita do livro. E, enfim, eu com certeza saio desse livro sabendo que a Jane Austen é extremamente inteligente. A ponto, assim, das pessoas na época, quando ela publicou o livro, acharem que ela era um homem, né? Ela publicou com pseudônimo, obviamente, ou foi com o nome do marido, agora eu não lembro. E demorou muito até ela ser reconhecida como a mulher que escreveu esse livro. E eu realmente sinto que ela tem muito potencial para ter alguma leitura favorita para mim, porém ainda não foi Orgulho e Preconceito. Eu dei 4,5 estrelas para esse livro, tá? Mas faltou aquela pitadinha, aquela coisinha de apego para eu realmente favoritar o livro.
mas é um livro também muito passível de releitura, porque eu sinto muita vontade de revisitar os diálogos, aquelas frases, aqueles pensamentos complexos que a Elizabeth tem. Até a minha frase favorita, que eu anotei no meu diário de leitura, aqui, ó. A Elizabeth está falando, ela fala: há poucas pessoas que eu amo de verdade e menos pessoas ainda que eu tenho uma boa opinião. Quanto mais eu conheço o mundo, mais eu me sinto insatisfeita com ele. E a cada dia se confirma a minha crença na incoerência de toda a personalidade humana e na pouca confiança que nós podemos depositar na aparência de mérito ou razão. E eu me identifico tanto com essa frase, porque a cada dia que passa, a minha fé na humanidade vai caindo, reduzindo, sabe? Mas ainda assim existem poucas pessoas aqui para Elizabeth que fazem valer a pena. E é nisso que a gente tem que ir se apegando, né? Porque, enfim, se a gente for pensar em tudo de ruim que tem, é o que a própria Jane fala para Elizabeth nessa página. Após a Elizabeth falar essa frase, a Jane fala assim: minha querida Lizzie, não se entregue a esse tipo de sentimento, isso vai acabar com a sua felicidade. Ou seja, às vezes é melhor ser um pouco iludida, um pouco ignorante para algumas coisas e ser feliz, talvez, do que ser uma pessoa tão atenta a tudo como a Elizabeth é, que acaba dificultando a felicidade dela. Apesar de que eu considero a Elizabeth uma pessoa muito feliz, tá? Apesar dela ser muito crítica, ela é uma pessoa sempre de bom humor e que ela consegue lidar com uma saúde mental, assim, altíssima com os problemas dela, com uma maturidade emocional, porque ela tá com um problema, ela sofre, mas depois de um tempo ela pensa: bom, eu não vou mais me preocupar com isso, vou aceitar que isso é assim e pronto, sabe? E eu quero um pouco dessa maturidade da Elizabeth pra minha vida. Ela se tornou uma das minhas personagens favoritas, ela é maravilhosa. E é isso, então essa é a minha opinião do livro. Eu quero muito ler os outros livros da autora. Esse ainda não foi o favorito, mas eu quero muito encontrar o meu favorito dela. E eu vi o filme também, né? Ontem à noite eu vi o filme. Terminei de ler o livro ontem, também vi o filme ontem à noite. E, gente, eu acho que a pitada que faltava no livro pra ele ser um favorito tinha no filme. Se tornou um dos meus filmes favoritos da vida. Eu não acredito que eu nunca tinha assistido, né? Foi lançado em 2005. Eu tinha 7 anos de idade. Então, naquela época, eu não me importava com romance, sabe? E... nossa, eu amei o filme. O filme é maravilhoso. Ele tem cenas, assim, entre a Elizabeth e o Darcy, sem nenhum diálogo, que passa uma tensão, uma química, assim, absurda, que a gente acaba perdendo um pouco isso nos livros, né? Porque a gente não tem o visual. E as cenas, as fotografias, as mansões, as paisagens, é tudo maravilhoso. É um filme lindo. E é um filme também que é ótimo pra ser um filme conforto, porque não tem grandes dramas. Essa história que não tem grandes dramas, assim, que vai fazer a gente chorar, que vai fazer a gente ficar mal. E aí eu fiquei apaixonada. A Keira, que faz a Elizabeth, né, a protagonista, ela tá tão linda, aquela mulher tá maravilhosa, meu Deus do céu, ela é perfeita pra Elizabeth. E todos os atores, eles conseguem passar muito bem a energia, a vibe dos personagens do livro, sabe? A sua maneira. Eu amei, eu não sei como eu nunca tinha assistido antes. Eu acho que é um dos raros casos em que a obra adaptada é melhor que o livro, apesar deles se complementarem, porque tem muita coisa, muita reflexão, muita discussão que tem no livro que não cabe na obra, mas eu acho que no filme, né? Mas eu acho que o filme ele consegue também tirar um pouco das rebarbas, assim, algumas coisas que são too much, algumas partes que são mais lentas do livro e passar mais rápido. Nossa, perfeito. Foi favorito pra mim. Eu quero rever esse filme todo mês agora. E eu recomendo muito também. A trilha sonora, gente. Ai, meu Deus. Tudo maravilhoso, maravilhoso. E é isso, então. Essa foi a minha opinião sobre Orgulho e Preconceito, né? Brevemente do filme também. E, gente, só um último comentário aqui. Quando a gente lê romance de época hoje em dia, escrito por autoras contemporâneas, né? A gente não tem ideia de quanta mentira aquilo é. Realmente elas usam só uma inspiração pra tentar passar uma energia da época, né? De romances de época. Mas não tem nada a ver, gente. Nada daquilo que acontece naqueles livros realmente representa de forma fidedigna, sabe? O que era um romance de época real daquela época, né? Ou seria um romance histórico, não sei bem. Essas obras contemporâneas acabam sendo mais, assim, inspirações, aproximações dos costumes daquela época. E
é isso, gente. Esse foi o primeiro vlog do ano. Eu espero que vocês tenham gostado. Foi um vlog mais de leitura, né? Porque eu ainda estou com dificuldades técnicas com o meu celular para gravar um vlog realmente de rotina. Mas eu acho que já é algo agradável para vocês. E espero que vocês tenham gostado. Me contem aí se vocês já leram esse livro, se já viram um filme, o que vocês acham, qual o livro favorito da Jane Austen de vocês, para eu me inspirar, né? Eu não sei qual ler em seguida, mas provavelmente ou vai ser Emma ou vai ser o Razão e Sensibilidade, que é o favorito de muita gente, né? Mas por enquanto vai demorar um pouquinho porque eu só tenho mesmo esse livro aqui na minha estante e eu preciso comprar os outros. Eu gostaria de manter essa edição. Eu gostei bastante da edição da Martin Claret, apesar de achar a da Antofágica linda, né? Mas essa aqui, ela acaba sendo mais barata também, é capa dura, tem fitinha e tem uma diagramação muito boa, bem tranquila de ler. Então já me satisfaz, sabe? E inclusive aqui bem no meio do livro, quando dá exatamente 50%, tem uma ilustração, coisa que eu não esperava. Nesse estilo de arte da capa. Enfim, gente, é isso então. Eu espero que vocês tenham gostado. Tchau!